Daniel foi um exemplo fantástico para nós. Mas como manter a esperança? Como manter a busca em Deus? Alcançamos alvos, alcançamos níveis em todas as áreas da nossa vida, mas como é difícil manter, né? Como é difícil você se alinhar e poder crescer. E essa é a vontade de Deus, que você não somente alcance níveis, mas continue crescendo. Amém? Aleluia! Então, em Mateus 7, no verso 24, é isso, 24, Mateus 7, verso 24, diz assim: portanto, quem ouve essas palavras, pode pôr aí, amém. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Fale: Senhor Jesus, que os meus alicerces da minha vida, da minha casa, tudo que eu tenho, seja construído e firmado em Ti, em nome de Jesus. Amém? Jesus passou anos treinando, discipulando e falando das coisas do reino para o povo de Deus, para os discípulos, né? Isso era uma constância, o ensino é muito importante. Para isso estamos aqui também, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo para poder crescer, para poder alinharmos. É interessante como nós temos maturidades diferentes, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: estou lendo a Bíblia novamente porque parece que a minha maturidade agora está diferente, o meu entendimento é diferente. Coisas que eu achava que eram certo e hoje eu estou vendo que eu preciso melhorar mais ainda. Não é assim? Nós constantemente estamos tendo um ponto de vista diferente, amadurecemos nas nossas opiniões, nas nossas manias, porque queremos nos alinhar na vontade de Deus. E é isso que Jesus continuou fazendo com os discípulos. Mesmo depois que Jesus morreu, ali eles não entendiam. Jesus veio, ressurreto, começou a explicar e falar das coisas do reino dos céus, das coisas celestiais. Muito mais do que os valores humanos. Nós somos bombardeados, né? Constantemente questionados, constantemente trazendo dúvidas ao nosso coração a respeito dos nossos valores. Comparamos com as coisas do mundo, porque elas são práticas, elas são palpáveis, elas estão na nossa vista. Mas o reino de Deus é algo espiritual. E o espiritual se busca quando conhecemos a vontade espiritual de Deus e trazemos à existência aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso o reino de Deus está onde? O reino de Deus está dentro em nós. Fazer esse reino que Deus se manifestou em nosso coração crescer, se multiplicar, depende de nós, depende da nossa decisão. Depende do nosso reconhecimento das nossas falhas, né? Geralmente, quando somos apontados em nossas falhas, nós nunca aceitamos, não é assim? Você é assim também? Ou só eu que sou? Não, no começo a gente rebate, a gente briga, a gente quer falar: não é assim, não, porque não sei o quê. A gente começa a colocar nossas justificativas, nossas desculpas, né? Mas as pessoas que estão de fora, elas sabem muito bem os defeitos que nós temos, né? E nós mesmos não vemos muito. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, é isso que começa a mudar dentro em nós.
o reino de Deus, a vontade de Deus que está ali, ela começa a crescer e a nossa vontade diminuir. Por isso que João Batista falou que diminua eu e cresça o Senhor. Então nós começamos a ver de um ponto de vista diferente, do ponto de vista de Deus, não de nós. E isso faz com que nós firmamos os valores do reino de Deus em Cristo Jesus, que aprendemos em Cristo Jesus. E todas as áreas precisamos de mudança. Você precisa de alguma área que você precisa de mudança, transformação. Então, se você não está enxergando isso, peça ao Espírito Santo. Peça a Ele para Ele mostrar onde eu preciso melhorar, onde o Senhor quer que eu mude um pouco mais. E é interessante que nesses capítulos aqui de Mateus, ele fala a respeito de todas as áreas. Da nossa maneira de comer, da nossa maneira de orar, da nossa maneira até de jejuar. E as preocupações da vida. Isso é que nos tormenta tanto. As preocupações, as ansiedades da vida, que tanto nos tira do foco, tira-nos da visão do reino de Deus dentro de nós. Os valores do reino de Deus. E Jesus começa, por que vocês se preocupam tanto com as coisas deste mundo? Se o meu Pai providencia todas as coisas, Ele cuida de você. Quando eu começo a relembrar esses valores do reino e declarar para a minha vida, eu estou trazendo o reino dos céus para a minha vida. E Ele manifestando ao redor da minha vida. Nós temos situações e áreas da nossa vida que desagradam as pessoas, desagradam a Deus. Mas se você toma a decisão, fala assim, qual o valor do reino? E o que eu preciso mudar? E a melhor coisa, e melhor que eu tenho aprendido muito isso é, Deus, eu não consigo, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar? É interessante que eu estava lendo Ezequiel essa semana, hoje de manhã principalmente, e diz assim que Deus fala para Ezequiel, vá lá ao templo e diga aos sacerdotes aquilo que está acontecendo, o comportamento deles, a vida deles, e tudo que eles estão fazendo que não me agrada. E Ezequiel estava indo e Deus falou para ele assim, mas se eles se arrependerem e mudarem, e quiserem algo novo, então você fale o que eu vou fazer. Olha que interessante, eu fiquei pensando nisso. Às vezes a nossa cegueira espiritual não depende de Deus. Deus quer mostrar, revelar, Deus quer falar a sua vontade, que nós possamos crescer e alcançar ela. Mas a nossa ignorância, talvez a nossa dureza de reconhecer que estamos errados, impede de Deus se revelar. E Deus começou a mostrar a Ezequiel, olha, assim que eles se arrependerem, e eu sei que eles vão, olha que esperança que Deus tem. Mostra a eles como eu quero o meu templo, como eu quero a minha adoração, como eu quero quando eles entrem na minha presença e valorizem aquilo que eu tenho a falar com eles. Aí eles poderão ministrar, aí eles poderão falar da minha palavra. Eu creio que isso é para cada um de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Como Deus quer revelar a você caminhos abençoados, te dar sabedoria nas decisões, te dar palavras corretas para você aconselhar, para você até mudar a história da sua família e declarar a palavra de Deus para que aconteça de acordo com o que Deus quer. Como a bispa estava ministrando, na área financeira, na área familiar, na área natural. Por isso que as preocupações parecem que embolam, nos cegam, nos impede, mas quando aproximamos de Deus, firmamos nossos passos, firmamos na rocha,
e podemos tomar a decisão correta, continuar a fazer a vontade de Deus. Pedro era difícil? Pedro, discípulo. Nossa, né? Tem hora que eu falo, Deus, acho que eu sou cabeça dura igual Pedro, né? Tantas coisas. Mas Pedro foi quebrantado. Pedro foi quebrantado pelas palavras de Jesus, pela sua arrogância. Queria aconselhar Jesus, aconselhar Deus. Quem já tentou aconselhar Deus? Pedro já tentou, eu acho que eu também. Acho que Deus falou, Deus olha para mim, Pedro, ei, acorda. Nós queremos mudar Deus, né, para fazer a nossa vontade. Pedro era assim, mas ele, toda a oportunidade. Por isso que Deus é tão misericordioso para conosco. Porque Ele, às vezes, até ignora a nossa ignorância, para que nós possamos ser alinhados e firmados na rocha novamente. Esse amor de Deus, Ele espera você, Ele espera a sua atitude de voltar e falar, Deus, eu preciso de ajuda. E Pedro era assim. Pedro foi repreendido por Jesus, foi repreendido pelos discípulos, foi repreendido por Paulo. Paulo falou, Paulo, você está errando, você está aí, na hora que vem os judeus, você fica judeuzinho, agora os judeus vão embora, você fica aí gentil, como é que é essa história, né? Não foi assim, mais ou menos? Repreenderam cara a cara, Paulo era dureza, né? Mas ele reconheceu. E assim, quando lemos a carta de Pedro, olha comigo, 1 Pedro, não é esse Pedro que era duro, que não mudava de opinião, mas era um Pedro que reconheceu que ele precisava fazer a vontade de Deus, firmar os seus valores na rocha e relembrar isso. Por isso, lembre, busque ajuda, busque direção, busque a vontade de Deus, para que todos os dias você possa ser realinhado no reino de Deus. Em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, diz assim, no verso 3. Estão comigo? Não? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Diga comigo, conforme sua grande misericórdia. Aleluia. Diz assim, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha só, Pedro reconhece que pela misericórdia de Deus nós somos regenerados. Aleluia. Amém? Fala assim, em Cristo Jesus, ainda eu posso ser restaurado, regenerado, para uma viva esperança. Amém? Olha que lindo isso. Pedro reconhece que ele foi restaurado, regenerado para o reino de Deus em todas as áreas. Nos seus caminhos, na sua dureza, no seu comportamento, nos seus pensamentos. Ele precisou ser regenerado. E qual é essa esperança? Na ressurreição de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele foi ressurreto, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou. E é essa ressurreição que está nascendo em você, vai fazer você uma nova vida, uma nova pessoa, regenerada e firmada em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, erga a sua mão e fala assim, em Cristo Jesus, eu posso nascer de novo, para o andar com Deus, e continuar
a viver, a fazer a vontade de Deus. Amém? Olha que lindo que Pedro reconhece isso e nós precisamos disso. Aqui no verso 10, olha comigo o verso 10, desse mesmo capítulo 1 de 1 Pedro. Vou ler lá porque hoje eu esqueci o óculos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daquelas que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Olha que interessante, não sei se você entendeu esse trecho, mas Pedro está dizendo que os profetas do passado, eles procuraram a vontade de Deus, procuraram entender tudo aquilo que eles escreveram a respeito de como seria essa restauração, essa regeneração, esse novo viver. E eles descobriram Cristo Jesus, o Espírito Santo. A isso eles não tiveram a plena revelação, mas quando eles escreveram, estavam mostrando para nós a respeito dessa oportunidade que hoje nós temos, que nós recebemos, que nós entendemos hoje, e que quando nós lemos eles, nós entendemos que eles estão falando de um novo viver em Cristo Jesus. Uma herança dada a vocês, que vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar batalhando, vale a pena continuar crendo e buscando isso. Não somos perfeitos, não alcançamos ainda a perfeição, mas prossigo para o alvo. Não era isso que Paulo falou? Prossigo para o alvo, para o prêmio da eterna herança em Cristo Jesus. Pedro não prega diferente. Ele fala a respeito dessa herança. Há uma herança, há uma recompensa. Buscar a Deus, continuar buscando a Deus, continuar crescendo em Deus, para que essa herança possa ser viva em nós, em cada área de nossas vidas. Quantos querem isso? Amém? Quantos precisam de ajuda para alcançar isso? Fique de pé comigo. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pois os que ouviram a palavra de Deus, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, esse faz a vontade de Deus, não é isso? Homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Feche teus olhos agora. Você está construindo uma casa. Essa casa se chama casa de Deus. É o seu coração. É o seu coração. Ela é construída por um perfeito construtor, o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo. Mas nós permitimos que Ele faça isso. Nós permitimos que Ele construa um novo viver, um novo pensar. E você permite isso. Você permite que Ele venha, remova os entulhos. Todo mundo que já fez reforma ou que construiu uma casa sabe o que é isso. Então deixe Deus aplanar o terreno do seu coração agora. Começar a firmar os alicerces, é o primeiro fundamento. O seu alicerce está em Cristo Jesus. Fala, Senhor, eu quero este alicerce na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida, para que cada área da minha vida seja construída corretamente. Minha família, meu lar, meu trabalho, a minha própria vida, o meu caráter, a minha conduta,
meus pensamentos sejam firmados em Cristo Jesus. Você pode fazer isso com Deus agora? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. E repita comigo: Senhor Jesus, eu creio em Ti. O Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor morreu pelas minhas falhas, meus defeitos. Mas eu permito que o Senhor entre no meu coração e possa reconstruir tudo que agrada ao Senhor. Cada área, cada parte seja reconstruída, realinhada, e que eu possa estar sempre fazendo a Tua vontade. Espírito de Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, faça-se a Tua vontade, e eu possa crescer e glorificar o Teu santo nome. Aleluia. Amém. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Declare: Senhor, Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas todo dia o pecado. O que você faz todo dia? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Declara, igreja: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Amém. A bispa está dizendo que tem bolos, uns doces que sobraram de ontem. Se você quiser comprar, levar, né? Alguém vai estar lá para vender? Alguém pode ficar lá? Então tá bom. A Dilna, amém? É lá na geladeira. Você pode levar para casa, vai ter sobremesa. Pode falar para sua esposa: não precisa fazer sobremesa, vou comprar. Que Deus abençoe. Bom domingo. Se precisar da gente de oração, nós estamos à disposição. Deus abençoe.